Boa tarde a todos. Às 14 horas e 2 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral, dia 21 de janeiro do ano de 2019, e indago da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Pois não. De Medeiros. Somente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Essa é a nossa primeira sessão do ano de 2019. Então, desejo a todos que tenhamos no corrente ano um bom trabalho. A presidência estará à disposição dos senhores na busca de realizar aquilo que foi planejado. Inclusive, a sugestão do Dr. Glauber, ela já acolhida, já tem de colocar na nossa página, para que o cidadão possa acompanhar aquilo que foi pensado pela gestão. 2019 será um ano em que a Corte enfrentará as demandas que surgiram a partir da eleição realizada no ano 2018. Estaremos também planejando, desde já, a eleição municipal e, certamente, com a colaboração dos servidores, Ministério Público, da advocacia, dos senhores magistrados, iremos realizar um bom trabalho. Então, e nesta nossa primeira sessão temos a honra aqui de ter a participação do desembargador Gilson Barbosa, que atua em substituição ao desembargador Cornélio Alves. Seja bem-vindo, desembargador Gilson. Que foi empossado, e na oportunidade esteve presente o Dr. Zé Dantas, Dr. Francisco Glauber e também Dr. Vladimir Capistrano. E lá foi destacada a experiência do desembargador Gilson, magistrado com 37 anos de carreira, que na primeira oportunidade já atuou na jurisdição eleitoral, na zona eleitoral de Santana do Matos. Então é um magistrado experiente e que eu tenho a felicidade de compartilhar do convívio diário lá na Câmara Criminal com o desembargador Gilson há 5 anos e posso atestar a sua qualidade. Então, seja bem-vindo, desembargador Gilson Barbosa. E aí eu submeto à Corte e aí o voto de boas-vindas ao desembargador Gilson. Todos de acordo? De acordo. E também o Ministério Público se associa, e não poderia esquecer também a participação do Dr. Geraldo Mota, que aí essa será estendida aí por mais 9 dias, além de hoje. Então, o Dr. Geraldo já esteve aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Geraldo. E teremos nesse mês de janeiro, além desta, mais 7 sessões. Então, também proponho o voto aqui de boas-vindas aí a Dr. Geraldo, todos de acordo. De acordo. O Ministério Público também se associa. Muitíssimo obrigado. Prazer em poder participar. Obrigado, Dr. Geraldo. E uma moção de congratulações. Os aniversariantes aqui são muitos. Um destaque aqui para o Dr. Francisco Glauber, que ainda há tempo de
nos convidar para os festejos. Doutor Francisco Glauber, que ficou mais experiente no dia 6 de janeiro. Parabéns, doutor Francisco Glauber. Com a moção de congratulações, todos de acordo. Eu me abstenho. Só do voto, da comemoração, estamos aí na expectativa. E que tem aí a companhia nesse mês de janeiro dos desembargadores Cornélio Alves, que aniversariou no dia 16 de janeiro, do desembargador Cláudio Santos, dia 18, e demais magistrados aqui, inclusive o dia de hoje com o desembargador Amaury Moura, sobrinho, que é o aniversariante do dia, né? Então, para todos eles, aqueles que não foram nominados, mas que estão aqui relacionados, eu proponho uma moção de congratulações. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, aprovado. Eu não tenho mais. Desembargador Gilson Barbosa, comunicação, indicações e propostas. Senhor presidente, eu quero tão somente e apenas lhe agradecer e também aos demais integrantes e juízes deste tribunal. É uma honra. Sou magistrado de final de carreira. Como citou Sua Excelência, eu iniciei inclusive com matéria eleitoral. Isso no ano de 82, na comarca de Santana do Mato. Nem lembro mais qual era o número da zona, porque modifica às vezes, né? Mas é um prazer imenso estar aqui e espero trazer alguma colaboração no sentido de manter a integridade e o bom nome que esse regional tem perante a justiça especializada em assunto eleitoral. Muito obrigado às palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência é suspeito que é meu colega de Câmara Criminal e eu o substituí agora na presidência, além da amizade pessoal que eu tenho e também a família dele. É uma amizade de muitos anos. Muito obrigado e também aos senhores que aprovaram essa moção. Estou aqui para colaborar. Obrigado, desembargador Gilson. Doutor Francisco Glauber. Presidente, eu me associo... E só destacando, nessa oportunidade, Vossa Excelência já pode comunicar o dia aí dos festejos. Senhor presidente, primeiramente eu me associo às boas-vindas do desembargador Gilson, não conhecia pessoalmente antes, tive a oportunidade de conhecer. Na posse eu faço votos sinceros na excelente gestão, o que certamente é o que todos esperam e é o que acontecerá. Assim como o doutor Geraldo Mota está de volta, doutor Geraldo Mota, que inclusive já sentou na cadeira do presidente, lá do lanche, né, doutor Geraldo? Por desconhecimento. Queria destacar que não é fácil a vida de capricorniano, porque quem aniversaria em janeiro ou está em aulas ou está em férias. E como as pessoas estão em férias, quem aniversaria no dia 6 não vai cometer esse desatino de chamar as pessoas que estão em férias para comemorar o que já se passou, sem prejuízo de que se faça isso oportunamente. Inclusive, já que sempre me encontro com o presidente às vezes está nas festas para fim de acompanhar o filho, evidentemente, né, como ele sempre diz. Não, vim acompanhar meu menino. Mas queria só registrar o agradecimento à corte, o retorno ao trabalho. Ainda estamos meio devagar hoje, né? Vai recuperar a capacidade de trabalho específico. E eu faço votos a todos de um excelente início de ano. Juízes, servidores, advogados, estagiários, terceirizados e quem mais houver. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Glauber. Obrigado também pela maneira elegante de me chamar de velho, né? Acompanhando o filho. Antes de passar para a fala do doutor André, eu já tenho aqui a sugestão do calendário de fevereiro, mas como o desembargador Cornélio retorna amanhã, é conveniente que deixemos aqui para submeter a votação amanhã, mas eu vou pedir para já repassar para os demais membros. E também passou despercebido aqui, a presidência lançou um edital para inscrição de magistrados e servidores interessados em participar do comitê gestor de priorização do primeiro grau de jurisdição. E prevê o edital que na primeira sessão seja
comunicado à Corte o nome dos magistrados inscritos e o faço nesta oportunidade. Se inscreveram 3 magistrados. Esse é o terceiro edital, né? E nos 2 primeiros não houve inscrição de nenhum magistrado. Agora tivemos a inscrição de 3. O doutor Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, juiz da 22ª Zona Eleitoral, a juíza doutora Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes, da 44ª Zona Eleitoral, e o doutor José Ronivon Benjamin de Lima, juiz da 19ª Zona Eleitoral. Então estes foram os 3 magistrados e servidores também. E servidores, tivemos a inscrição de 5 servidores inscritos. João Milton Chaves Joca, técnico judiciário, lotado na 10ª Zona Eleitoral. Mariana Nelson de Araújo, técnico judiciário, lotada na 27ª Zona Eleitoral. Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros, analista judiciário, lotada na 3ª Zona Eleitoral. Ana Cristina Pisco Rocha da Silva, analista judiciário, lotada na 21ª Zona Eleitoral. E Jairo Silva Moisés, analista judiciário, lotado na 10ª Zona Eleitoral. E são esses os inscritos. E no momento oportuno eu trarei à Corte aqui os nomes que irão para a votação daqueles que serão escolhidos aí, titular e substituto. Doutor André Pereira, nosso decano, Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, somente para me acostar aos votos de feliz ano novo para todos, um bom trabalho neste trabalho deste ano, boa-vinda ao desembargador Gilson, ao doutor Geraldo Mota, e os parabéns pelo doutor, que agora que eu estou vendo, depois de ter assumido a cadeira aqui nessa corte, ao desembargador Gilson. Somente para me acostar aos votos já proferidos e aguardando ainda o local e hora da comemoração do A ser Dr. publicado em Glauber. edital. Difícil, né? A Excelência conhece já. Doutor, antes de passar para falar do doutor Geraldo Mota, nós temos também aqui a presença da doutora Adriana, que vem para compor a corte aqui, né? Embora não esteja com assento na bancada agora, mas vai tomar. Então dá também os votos de boas-vindas, doutora Adriana. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Doutor Geraldo Mota. Presidente, agradecer as suas palavras e de todos os que compõem essa corte e parabenizá-los também, principalmente aos aniversariantes do mês que foram aqui citados, os votos de boas-vindas ao desembargador Gilson, conterrâneo, paraibano, faz parte aí da equipe, que tivemos a oportunidade também, ele foi titular em Santana do Mato, eu também fui, em momento posterior, com vasta experiência na vara aqui de sucessões, a época que passou até chegar ao tribunal, parabenizá-lo e agradecer a todos, especialmente a todos os aniversariantes, os que vão e os que não irão fazer as festas. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, também me acostar a tudo que já foi proposto, que já foi colocado pelos que me antecederam, dar as boas-vindas ao desembargador Gilson, que retorna a esta corte e vai emprestar o seu saber, a sua capacidade, sua experiência para os julgamentos dessa corte. Desejar a todos e que nós estamos abrindo oficialmente o nosso ano judiciário em termos de sessões, de trabalhos de forma mais efetiva, né? Inclusive em termos de prazos e funcionamento da justiça como um todo. E desejar que todos nós tenhamos um ano muito profícuo, muito produtivo, que a Justiça Eleitoral possa, como sempre, crescer, prestar um bom serviço ao cidadão e desenvolver o seu mistério da melhor forma, da forma mais satisfatória possível,
Parabenizar também pessoalmente o doutor Francisco Glauber, dizer que também aguardo a comunicação de Sua Excelência e a convocação, naturalmente. E, enfim, desejar um feliz ano novo, um ano de muitas realizações, muitas conquistas para todos que compõem essa corte, servidores, advogados aqui presentes, todos que militam no dia a dia com o exercício da atividade da Justiça Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, saudar a todos os presentes aqui nessa sessão. Dizer que começamos o ano judiciário da Corte hoje. Esse ano 2019 que a Corte tem uma intensa modificação de membros, né? Neste ano termina o biênio do doutor André, proximamente, né? Doutor André, dia 23. Doutor Gustavo, doutor Francisco Glauber e o meu também. Então, assim, é um ano de intensa modificação na composição. Sim, o da doutora Cibele também esse ano, né? São cinco dos que sentam nessa bancada terão o mandato encerrado esse ano. Então, a Corte terá uma profunda modificação na sua composição agora em 2019. Como disse o presidente, é o ano do julgamento dos recursos decorrentes da eleição de 2018. E também ainda temos processos de 2016 para serem julgados. Algumas ações que envolvem mandatos eletivos de 2016 ainda estão chegando agora à Corte para julgamento. Ou seja, é um ano de muito trabalho. Saudar a todos, dizer que é preciso enfrentar esses processos todos para dar estabilidade administrativa ao Estado e aos municípios todos do Rio Grande do Norte. Saudar o desembargador Gilson. Tive a oportunidade de estar aqui no dia de sua posse como membro substituto, dizer que repetir o que disse naquela oportunidade, é uma satisfação ter Vossa Excelência na composição da Corte. Já esteve noutra oportunidade, no ano 2016, aqui na Corte, eu já estava compondo a Corte, funcionou em algumas sessões e agora volta para nos abrilhantar com sua presença e seu saber jurídico. Doutor Geraldo já esteve aqui conosco muito recentemente, no ano de 2018, saudar seu retorno à Corte, e ele que ficará até o dia 31 de janeiro, não é isso, doutor desembargador Cláudio? Então, muito trabalho e disposição para trabalhar, senhor presidente, é só isso. Então, mãos à obra. Encerrada essa etapa, vamos iniciar a parte judicial e processos que independem. Advogados têm algum processo? Não há, então... Senhor presidente, só fazer uma informação, tem dois processos que são da pauta, que estão comigo. Um deles é o recurso eleitoral 4414, que é um pedido de vista. A relatoria do doutor Luiz Gustavo. Eu informo que só amanhã, na sessão de amanhã. Então, 4414. Perfeito. Processo que independe de pauta. PJE, embargo de declaração na prestação de contas número 1234 de 74. A relatoria do Dr. Francisco Glauber, embargante Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos, o advogado Dr. Leonardo Paletó Vilar de Melo. O assunto, prestação de contas. Está em mesa, doutor Glauber? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos interpôs embargo de declaração com efeitos infringentes, candidato ao cargo de senador, em face do acordo prolatado por este tribunal na sessão de 14 de dezembro último, que desaprovou as contas da candidata relativas à movimentação de recursos nas eleições de 2018, nos termos do acordo que está aí no relatório. Peço licença à Corte para não ler. Em suas razões, ela aduz que o acordo foi omisso na análise dos temas da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalva, já visto que as irregularidades remanescentes, segundo a DUS, representaram 1,18% do total de gasto da campanha, percentual inferior ao patamar de 10% fixado nos precedentes do tribunal, a legalidade da doação realizada mediante cheque, consoante previsão incerta no artigo 23, parágrafo 4º da Lei 9.504/97. Na primeira folha da peça recursal, indica-se o intuito de pré-questionamento das matérias invocadas nos termos das súmulas 282 e 98 do STJ. Postula o provimento dos declaratórios com os manifestos efeitos infringentes ou pré-questionadores, conforme o caso. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Vou ao voto. Em discussão, relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, como já se adiantou, há uma nítida feição infringente nos embargos, o que não é cabido. Mas eu vou enfrentar os temas por tópicos. Esse processo foi bem discutido pela Corte, foi recentemente. Essa Corte destacou, eu chamo a atenção, que, de fato, ainda que o percentual das irregularidades remanescentes seja insignificante, esse não é o único critério trazido pela jurisprudência do TSE e deste regional para a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de aprovação das contas com ressalvas, devendo ser consideradas ainda a inexistência de irregularidade grave que comprometa a lisura do balanço contábil e a ausência de má-fé do prestador de contas, conforme recurso especial que cito, 3.812 do TSE, do relator ministro Admar Gonzaga, e recurso eleitoral 37485, relator Ibanez Monteiro, de 23 de 3 de 2018. No caso concreto, foram detectadas, além de uma falha formal, qual seja a omissão de dados na parcial que restaram devidamente informados na prestação de conta final, 3 irregularidades materiais graves, a saber, a inobservância da obrigatória utilização de transferência eletrônica para o recebimento de transferência de doação acima de R$ 1.064, recebimento de recurso de origem não identificada e ausência de registro na prestação de contas de despesa contratada para a campanha. No acórdão vergastado, ressaltou-se a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a gravidade do conjunto de falhas verificadas, que afeta a regularidade e a lisura do balanço contábil apresentado, obstando a devida fiscalização exercida por esta Justiça Eleitoral, inexistindo assim a omissão. Quanto à suposta ilegalidade da doação mediante cheque, nos termos do artigo 23, parágrafo 4 da Lei 9.504/97, a matéria constou do voto do relator, o juiz Vladimir Capistrano, que restou vencido no julgamento, conforme excerto a seguir colacionado, e aí eu transcrevo, peço licença para não precisar repetir. Ciente do conteúdo incerto no artigo referido, o tribunal, acompanhando o voto condutor deste magistrado, seguiu o recente entendimento perfilhado pelo TSE no sentido de que a não utilização de transferência eletrônica acima do valor de R$ 1.064 constitui irregularidade material grave e insanável que enseja a reprovação das contas por prejudicar a transparência do balanço contábil e inviabilizar o rastreamento da origem dos recursos pela Justiça Eleitoral. E aí eu cito os precedentes que foram os precedentes que esta Corte seguiu naquele voto. Ainda que evidenciado o expresso propósito de pré-questionamento dos embargos opostos pela candidata a afastar o caráter protelatório do recurso nos termos da súmula 98 do STJ, tal fato não autoriza o acolhimento da pretensão recursal ante a ausência dos vícios sindicados no artigo 1022 do CPC. Ante o exposto, eu desprovejo os embargos, senhor presidente. Como voto? Doutor André Pereira. Com o relator, presidente. Doutor Geraldo Mota. Acompanho o relator, excelência. Doutor Luiz Gustavo. Com o relator, senhor. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, nesse processo eu era o relator originário, votei pela aprovação com ressalvas da matéria, porque entendia que as irregularidades apontadas tinham natureza formal, não tinham gravidade suficiente para a desaprovação das contas. No entanto, fui vencido e os temas abordados foram devidamente debatidos, inclusive esse aspecto da gravidade, que foi até o ponto de divergência maior minha com a maioria que se formou contra o meu voto. Ou seja, não há omissão no julgamento da Corte, ainda que seja contra o meu entendimento. Então, nesse sentido, não há matéria a ser suprida por eventuais embargos. E, desse modo, eu acompanho o relator. Desembargador Gilson Barbosa. Pela consistência do voto, eu acompanho também o relator. O tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos nos termos do voto do relator. Eu retomo a ordem administrativa aqui, meti uma falha, neguei a voz aqui, a nossa representante do Ministério Público, doutora Cibele. Me desculpe, doutora Cibele. Vossa Excelência, para a comunicação, indicações, propostas aqui. Boa tarde a todos e me acosto a tudo que foi dito, as boas-vindas ao desembargador Gilson e ao colega juiz, que já desde o ano passado estava aqui compondo. Muito feliz de voltar e após um descanso merecido de todos, com energias renovadas para, como disse o doutor Vladimir, que a gente possa esse ano julgar os casos remanescentes da eleição de 2018.
Então era só me acostar realmente. Obrigado, doutora Cibele. Retomo a ordem judicial e no PJE também, embargo de declaração na prestação de contas número 1233 de 89. O relator é doutor André Pereira. Embargante, Ministério Público Eleitoral. Embargado, Maria de Fátima Bezerra. Também Antenor Roberto Soares de Medeiros. E o assunto prestação de contas. Doutor André, está em mesa? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Processo de identificado de Vossa Excelência, embargo de declaração opostos em face de decisão deste tribunal, cujo acórdão foi assim emendado. Trago aqui a emenda e peço licença para não ler. E prossigo com o relatório, dizendo: alega a parte embargante que na decisão embargada houve afronta a dispositivo da legislação processual civil e eleitoral, assim como a princípios constitucionais, pelo que os presentes embargos almejam que tais temas sejam abordados diretamente por esta Corte Eleitoral, a fim de viabilizar interposição oportuna de recurso eleitoral. Sustenta que este tribunal teria sido omisso na análise dos seguintes dispositivos legais. Primeiro, artigo 72, parágrafo 1º, 75 da Resolução 23.553 de 2017 do TSE, sendo ressaltada a violação do princípio do devido processo legal eleitoral diante da aceitação de novos documentos após o fim do prazo de 3 dias. 2. Artigo 50, parágrafo 6º e 7º da Resolução 23.553 do TSE, que trata do prazo de entrega da prestação de contas parcial, reclamando o embargante de pronunciamento expresso sobre a gravidade da violação do disposto no mencionado dispositivo legal. 3. Artigo 5º, 55, agora estou rindo, né? Da Constituição Federal, perdão, e os artigos 10 e 179 do Código de Processo Eleitoral, pelo que assevera a valorização dos documentos sem a concessão de oportunidade de manifestação do corpo técnico e ao Ministério Público Eleitoral, constituindo violação não somente ao princípio da não surpresa, contemplado no artigo 10 do Código de Processo Civil, mas também ao disposto acima mencionados. Pede ao final que seja acolhidos os embargos para suprir os vícios apontados, requerendo que o tribunal se pronuncie expressamente sobre os positivos mencionados para fim de pré-questionamento. É o relatório, presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou acordo, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 275 do Código Eleitoral, no que segue a prescrição normativa do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Em sua peça recursal, o embargante assevera que a aceitação de novos documentos após o fim do prazo de 3 dias, conforme ocorreu no julgamento da presente prestação de contas, viola o princípio do devido processo legal eleitoral, cuja previsão se encontra no artigo 72, parágrafo 1º, 75 e 75 da Resolução 23.553 de 2017 TSE. Aduz também que, ao julgar a prestação de contas da candidata sem antes oportunizar ao corpo técnico deste tribunal e ao Ministério Público Eleitoral manifestar-se sobre a documentação apresentada após seus pareceres, a Corte violou os artigos 5º da Constituição Federal e seus incisos, e ainda o artigo 10 e 179 do CPC. Ocorre que, conforme se depende do acordo embargado, a questão relativa à preclusão da montada de documentos fora do prazo constante da resolução de regência e após manifestação técnica e ministerial, foi devidamente discutida e rejeitada pelo tribunal por meio de questão de ordem relacionada ao reconhecimento da preclusão para a juntada de documentos após o parecer técnico conclusivo em processo de prestação de contas com elevado grau de complexidade, de caráter até mais abrangente, suscitada durante o julgamento desta prestação de contas. Além disso, cumpre frisar que foi firmado entendimento no âmbito deste colegiado, no sentido da admissão de documentação juntada antes do julgamento, em virtude da natureza não contenciosa do processo de prestação de contas, orientação jurisprudencial seguida por este relator, ao passo que vinha sendo reiteradamente adotada por este tribunal em outros julgamentos de prestação de contas relacionadas às eleições ocorridas em 2018. Também é enfatizado pelo embargante a violação do artigo 53, parágrafo 6º e 7º, que traz a seguinte prescrição, e aqui transcrevo
este dispositivo legal. Quanto à questão do voto proferido, há o reconhecimento expresso e fundamentado de que as falhas envolvendo irregularidades com gasto de doações eleitorais realizadas em data anterior à data inicial da prestação de contas, mas não informadas à época, assim como o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, por terem caráter meramente formal, não acarretam em desaprovação das contas, desde que as informações constem da prestação de contas final, de modo a não inviabilizar a fiscalização e o controle da Justiça Eleitoral. Nesse passo, a gravidade da mencionada irregularidade, cuja análise foi reclamada pela parte embargante, restou devidamente afastada com base no critério da proporcionalidade em relação à totalidade dos recursos movimentados, sendo, portanto, descartado o critério do valor nominal absoluto, já que a análise com base nos valores percentuais melhor atende ao princípio da igualdade material, haja vista mostrar-se mais razoável o cotejo do valor da falha em relação ao montante movimentado, levando em consideração, inclusive, a envergadura de cada campanha, deputado, vereador, governador, senador ou presidente. Assim, é natural e razoável que, em prestação de contas de grande volume de receitas e despesas, como no caso para o cargo de governador, encontre-se um número maior de falhas formais e materiais, bem como que essas falhas tenham valores absolutos mais elevados, mas que, proporcionalmente, representem apenas um pequeno montante da totalidade dos recursos movimentados, conforme ocorreu nas contas analisadas. Desta feita, refutadas as alegações expostas dos embargos declaratórios, não há qualquer vício a justificar o provimento dos embargos. Nota banda, tendo em vista a finalidade de pré-questionamento declarada expressamente, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial, afaste o caráter protelatório dos presentes embargos de declaração que eu faço com amparo na súmula 98 do STJ. Ante exposto, ausente a necessidade de integração do julgado, conheço e nego declaração, dergo provimento aos embargos de declaração. É como voto, senhor presidente? Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto, Excelência. Não há nenhum fato a ser complementado na decisão. Doutor Luiz Gustavo? Sim. Senhor presidente, eu já registrei meu impedimento. É o impedimento. Desculpe, doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gilson. Com o relator, presidente. Doutor Glauber. Senhor presidente, são 3 pontos que são alvo do recurso. Eu acompanho o relator com relação às conclusões em relação à gravidade, que o assunto já foi discutido, né? Embora eu tenha ficado vencido, mas me parece que com relação à questão da intervenção e da aplicação do artigo 179, não me parece que ocorreu essa discussão. Na verdade, eu lembro que foi eu que suscitei isso, e nós discutimos sobre a premissa do artigo 10 do CPC, sobre a necessidade da parte se manifestar e do Ministério Público se manifestar sobre os documentos que foram apresentados após a fase normal de diligências. Daí porque eu peço venha ao relator e eu provejo parcialmente o recurso, porque eu entendo que houve omissão com relação à apreciação do artigo 179, inciso 1 do CPC. O tribunal, por maioria, negou provimento aos embargos de declaração, vencido o Dr. Francisco Glauber, que dava provimento para parcial, reconhecer a omissão da Corte na apreciação do artigo 179 do CPC. 179, inciso 1 do CPC, não é isso? Aqui na votação, posso acompanhar parcialmente o relator, divergir em parte com o relator, por uma questão. Eu vou acompanhar parcialmente o relator. Né? Você fica em dúvida com a diferença. O TSE botou as duas opções. Que a rigor daria provimento. Né? Agora, retomando aqui os processos adiados, o primeiro são os embargos de declaração no recurso eleitoral número 220, dígito 27, o ano é 2016, a origem é a 16ª Zona Eleitoral, município de Santa Cruz, o relator é o Dr. Vladimir Capistrano, embargante Ana Fabrícia de Araújo Silva Rodrigues de Souza, o advogado Dr. Verlano Medeiros, embargante Tiago Augusto Fonseca Gomes, o advogado é o próprio,
Embargante Jefferson Monique Gonçalo Lima de Melo, o advogado Dr. Adson Raul Magalhães de Almeida e outro. Embargante Raimundo Fernandes Soares, o advogado é o mesmo. Embargante Mário Augusto Ferreira de Farias Guedes, o advogado é o mesmo. Embargante Acrísio Gomes Júnior, também Dr. Adson Raul é o advogado. Embargante Genário Fernandes da Silva Filho, o advogado é o Dr. Adson Raul. E o embargante Tarcísio Reinaldo da Silva, o mesmo advogado. Embargante Fernanda da Costa Bezerra, o advogado Dr. André Augusto de Castro e outro. Embargante Ivanildo Ferreira Lima Filho, o advogado também Dr. André. Embargante Milena de Lima Bulhões Ferreira, advogado Dr. Altair Soares, que também é advogado da embargante Sueli Gomes Crisanto Reinaldo, o embargado do Ministério Público Eleitoral. E neste, a exigência do quórum completo, como temos aqui anotado o impedimento do Dr. Luiz Gustavo, doutora Adriana, por favor, em substituição do Dr. Luiz Gustavo, tomar assento aqui à corte. Seja bem-vinda, doutora Adriana. E com a palavra o relator. Senhor presidente e colegas da corte, cuide-se de 6 embargos de declaração opostos contra acórdão deste tribunal que deu provimento a recurso eleitoral aviado pelo Ministério Público Eleitoral, que é representante e ora embargado, e desproveu os apelos interpostos por parte dos representados. E, reformando parcialmente a sentença do juízo da 16ª Zona Eleitoral, julgou procedente a representação por abuso de poder político, com repercussão econômica em face de todos os representados, que são recorrentes e recorridos, aplicando-lhes, nos termos do inciso 14 da Lei Complementar 64, as seguintes sanções: cassação do diploma de Fernanda da Costa Bezerra e Ivanildo Ferreira de Lima Filho, e dos vereadores Tarcísio Reinaldo da Silva, Ana Fabrícia de Araújo Silva Rodrigues de Souza, Mário Augusto Ferreira de Farias Guedes, Jefferson Monique Gonçalo Lima de Melo, Tiago Augusto Fonseca Gomes e Raimundo Fernando Soares. E a declaração de inelegibilidade de Fernanda da Costa Bezerra, Tarcísio Reinaldo da Silva, Acrísio Gomes Júnior, Ana Fabrícia de Araújo Silva Rodrigues de Souza, Genário Fernandes da Silva Filho, Mário Augusto Ferreira de Farias Guedes, Jefferson Monique Gonçalo Lima de Melo, Tiago Augusto Fonseca Gomes, Raimundo Fernando Soares, Francisca Fracinete Dantas Gomes dos Santos, Marcos Antônio Gomes dos Santos, Sueli Gomes Crisanto Reinaldo e Milena Saneza de Lima Bulhões Ferreira. E eu aqui transcrevo o acórdão a emenda do acórdão embargado. Está no voto disponibilizado para Vossas Excelências. E, portanto, eu deixo de ler. E continuo. Na presente via, 12 dos 14 condenados apresentaram aclaratórios em face do deciso por diversos fundamentos. Fernanda Costa Bezerra e Ivanildo Ferreira Lima Filho sustentam que houve a missão no enfrentamento de argumentos deduzidos em sede recursal suficientes para alterar a conclusão anteriormente esposada. E elencam assim os seguintes vícios: 1. Omissão de argumento na análise meritória da preliminar de nulidade de busca e apreensão pela incompetência do juízo. Omissão na análise meritória do argumento de que as cotas seriam limites de crédito. Omissão no argumento de que a tese de cotas é incompatível com a tese de aumento durante o pleito eleitoral. Omissão quanto ao argumento de ausência de pagamento pela Prefeitura das despesas dos vereadores na farmácia. Omissão quanto ao argumento de ausência de nexo causal com qualquer atitude dos embargantes. E omissão, obscuridade e premissa equivocada quanto ao suposto aumento nos gastos da Prefeitura de Santa Cruz na farmácia Droga Center. Por fim, requerem sejam emprestados aos embargos de declaração efeitos suspensivos e modificativos. Ana Fabrícia de Araújo Silva Rodrigues de Souza sustenta que, apesar de longo, o voto do relator não logrou esclarecer a sua participação no evento. Tampouco apontou qual cota teria sido por ela utilizada.
assevera que o acordo foi omisso em relação à aplicação de precedente deste tribunal por si invocado, o qual ampararia a sua tese de que o juiz sentenciante teria firmado seu convencimento com base em meras presunções decorrentes da confusão que teria feito entre o abuso de poder político e a prática de improbidade administrativa. Requer, para fins de pré-questionamento, seja analisada expressamente suposta violação dos artigos 73 e 74 da Lei 9.504. Por fim, vindica o acolhimento dos aclaratórios para, emprestando-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Jefferson Monique Gonçalo Lima de Melo, Raimundo Fernando Soares, Mário Augusto Ferreira de Farias Guedes, Acrísio Gomes Júnior, Genário Fernandes da Silva Filho e Tarcísio Reinaldo da Silva opuseram embargos em face do acordo em peça única. Alegam que a convicção do relator acerca do aumento de gastos públicos com medicamentos no período eleitoral foi firmada com base em dados sem respaldo no arcabouço probatório, o que levou o colegiado a erro. Pugnam assim que o apontado vício seja sanado sob o viés da obscuridade ou da premissa equivocada. No outro pórtico, sustentam a presença de contradição no acordo questionado, dado que este, em razão dos mesmos fatos, teria reconhecido a prática de conduta vedada, prevista no artigo 73, 4º da Lei das Eleições, e ao mesmo tempo do abuso de poder político, incorrendo assim em manifesto bis in idem. Pedem, por fim, o acolhimento dos declaratórios para, saneando os vícios aventados, alterar o julgado embargado, de modo a reformar a sentença de procedência. Em bases absolutamente similares, são os argumentos deduzidos nos declaratórios opostos por Tiago Augusto Fonseca Gomes, esse em peça apartada. Por fim, Milena Saneza de Lima Bulhões e Sueli Gomes Crisanto Reinaldo opõem embargos de declaração em peças separadas, mas basicamente com o mesmo conteúdo. Segundo argumentam, o acordo teria passado ao largo de alegação deduzida em sede de contrarrazões, dando conta da impossibilidade de se assentar a participação das representadas em responsabilidade objetiva, decorrente do simples fato de estas serem esposas dos então pré-candidatos aos cargos de vice-prefeito e vereador, respectivamente. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição de todos os embargos de declaração. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, aqui primeiramente eu faço uma rápida digressão sobre matérias dogmáticas acerca dos embargos de declaração. E se quiser resumir, doutor Vladimir, fica e passo em seguida para o caso concreto. Embargos de declaração de Fernanda. O cerne da argumentação expedida dos embargos de declaração consiste na suposta ocorrência de omissões relativas a diversos temas. E eu vou analisar cada uma dessas omissões. Dos embargos de Fernanda Costa Bezerra e Ivanildo Ferreira Lima Filho. Primeiro, omissão de argumento na análise meritória da preliminar de nulidade de busca e apreensão. Sustenta os embargantes que o acordo objurgado quedou-se omisso quanto ao argumento recursal de que o mandado de busca e apreensão se voltou também à coleta de prova da prática de crimes eleitorais, o que vulneraria a garantia do foro prerrogativo de função. Essa matéria, senhor presidente, ela não só foi extensamente analisada por ocasião do julgamento dos embargos, como também já havia sido analisado por ocasião do julgamento de mandado de segurança nesta Corte e também por ocasião do julgamento de recurso ordinário na ação de busca e apreensão. Ou seja, a matéria foi debatida nas 3 oportunidades e na oportunidade do julgamento do recurso eleitoral, ela foi expressamente debatida, inclusive com o voto divergente de Vossa Excelência. Portanto, não há omissão no julgado relativo a esse tópico. Ao contrário, ele foi expressamente analisado pela Corte. Eu passo ao segundo ponto, omissão na análise meritória do argumento de que as cotas seriam limites de crédito. Sob essa linha de argumentação, o acordo embargado teria sido omisso na análise da alegação recursal, segundo a qual os valores constantes dos cadernos encontrados na farmácia Droga Center não se referiam a equinadas cotas de medicamento, mas dizem respeito a limites de créditos concedidos aos vereadores. O argumento foi apreciado e refutado, de vez que foi assentada compreensão segundo a qual a soma dos valores constantes dos cadernos dos vereadores era lançada em rubrica própria, no caderno amarelo. Lembrando a todos que o caderno amarelo era aquele caderno que condensava todos os gastos a serem pagos pela Prefeitura, tanto os gastos da Secretaria de Saúde, como esses outros gastos que eram ilicitamente utilizados para fins eleitorais, o qual continha as anotações das despesas com aquisição de medicamentos pela Prefeitura. Segundo se extraiu, a consolidação de tais valores refletia exatamente os lançados nas notas de empenho e nos documentos fiscais emitidos pelo ente público e farmácia contratada. E aqui eu trago o trecho do acordo justamente para mostrar que esse ponto foi extensamente debatido e demonstrado que havia sim uma consolidação que mostrava que aqueles gastos dos vereadores eram pagos pela Prefeitura. Omissão quanto ao argumento de que a tese de cotas é incompatível com a tese do aumento durante o pleito. Então, aqui a omissão aventada recairia sobre a análise da tese da incompatibilidade de existência de cotas fixas
e a assertiva de que houve aumento no gastos durante os períodos eleitorais. No voto do relator, no julgamento originário, foi assentado o entendimento segundo o qual as cotas, na verdade, consubstanciaram na disponibilização de crédito para a aquisição de medicamentos com recursos públicos, que, embora pré-determinado, poderia sofrer variação de um mês para o outro, vindo essa variação a ser absurdamente extrapolada com a proximidade do pleito. Nesse ponto aqui dos embargos, eu refuto uma contradição que existiria entre cotas e elevação de gastos, dizendo que, apesar de, historicamente, desde o início do mandato da prefeita, existirem essas cotas, no período eleitoral, o controle das cotas foi abandonado e cada um dos beneficiários das cotas puderam extrapolar sem controle nenhum por parte da farmácia da prefeitura essa cota. Ou seja, foi justamente esse extrapolamento da cota que qualificou o viés eleitoral da conduta. E também refuto essa omissão, porque foi devidamente analisado no julgamento do recurso eleitoral. Omissão quanto ao argumento de ausência de pagamento pela prefeitura das despesas dos vereadores na farmácia. No particular, embargante sustenta que este tribunal não teria analisado a alegação recursal consistente na ausência de pagamento das despesas dos vereadores por parte da prefeitura, assim como sobre a ausência de provas dessa condição. Aqui é importante destacar que é justamente o caderno amarelo, muitas vezes falado caderno amarelo, que consolidava esses pagamentos. E as cotas atribuídas aos vereadores eram lançadas no caderno amarelo e daí eram lançadas nas ordens de serviço da prefeitura, nas ordens de compra e também nas notas de empenho que a prefeitura lançava para realizar os pagamentos dessas despesas, incluindo os gastos realizados pelos vereadores candidatos à reeleição. Afastando também a omissão, porque foi devidamente analisado no julgamento do recurso. Omissão quanto ao argumento de ausência de nexo causal com qualquer atitude dos órgãos embargantes. Sob essa ótica, o acordo embargado padeceria de vício decorrente da suposta omissão em relação ao argumento de que não haveria um nexo de causalidade entre os fatos apurados e qualquer atitude ou beneficiamento da campanha dos órgãos embargantes. Também não padece dessa omissão o acordo hostilizado. É que não se pode perder de vista que, consoante já que reforçado, este tribunal reputou demonstrado o abuso de poder político levado a efeito mediante a utilização de contrato firmado entre a Prefeitura de Santa Cruz e a Farmácia Droga Center para fins de aquisição de medicamentos. E nessa quadra, a responsabilidade da gestora pública foi firmada pelas circunstâncias extraídas do caderno processual, amparado nas quais este tribunal concluiu. E aqui eu transcrevo a conclusão do tribunal no acordo embargado. De modo que também neste ponto a alteração desse entendimento esbarra na jurisprudência, que reputa inadmissível o reexame em sede de embargos das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no acórdão embargado. E também afasto a omissão sob essa ótica. Inclusive, foi expressamente analisado no acórdão embargado o viés eleitoral daquela conduta. Inclusive, tem um capítulo específico do voto tratando dessa matéria. A outra omissão também ventilada pelos embargantes Fernanda e Ivanildo é omissão, obscuridade e premissa equivocada quanto ao suposto aumento nos gastos da Prefeitura de Santa Cruz na farmácia Droga Center. No particular, invoca-se argumento meritório de que não teria havido aumento das despesas do contrato para aquisição de medicamento. Ocorre que este tribunal declinou com precisão e clareza os motivos e os elementos de prova em que se fundou a convicção firmada a respeito do aumento de gastos na aquisição de medicamentos, bem como da vinculação entre os valores lançados nos cadernos dos vereadores e o de capa amarela, aos pagamentos realizados pela Prefeitura à farmácia contratada. Eu aqui trago, como fiz no voto do recurso eleitoral, os quadros demonstrativos desse aumento de despesas e também um gráfico demonstrativo do aumento de despesa para matematicamente comprovar que houve um elevado acréscimo de despesas desde 4 meses antes da eleição até o momento em que ocorreu a busca e apreensão na farmácia. E também, por essa razão, afasto a omissão nesse ponto, porque foi matéria devidamente enfrentada no acordo embargado. O tribunal, portanto, com base nas provas mais relevantes para a controvérsia, assentou o aumento da despesa durante os meses que antecederam o pleito, de sorte que, a toda evidência, a convicção sobre o tema está clara e suficientemente explicitada. Nos embargos de Fernanda e Ivanildo também há um pedido para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos. Eu estou afirmando a prejudicialidade desse pedido, inclusive porque a execução imediata do acordo foi expressamente determinada pela Corte, inclusive com votos vencidos,
no julgamento do recurso eleitoral e não poderia, agora nos embargos, ser tratada novamente essa matéria. Eu não poderia tê-lo feito monocraticamente por ocasião da análise primeiro dos embargos, porque havia decisão da Corte, e agora muito menos porque nós, inclusive, já estamos julgando os embargos, que seria o momento em que eventual suspensividade dada aos embargos cessaria. E também não é demais rememorar que houve, quanto a essa matéria, a suspensão dos efeitos da decisão até que se julgassem os embargos de declaração, pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, na relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e também pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Aí não recorte-se da lavra do ministro Toffoli ou do ministro Fux, mas um dos dois ministros que estavam respondendo pelo plantão daquele tribunal, em ambos os casos, mantendo a decisão do tribunal que determinou a execução imediata do acordo, independente do julgamento de embargos de declaração. Embargo de declaração de Ana Fabrícia de Araújo Silva Rodrigues de Souza. O item 1 dos embargos trata da omissão quanto à participação da embargante no esquema de distribuição de cotas de remédio. No particular, sustenta que, apesar de longo, o voto do relator não logrou esclarecer a sua participação no evento. A participação de Ana Fabrícia, a exemplo da maioria dos vereadores, ficou assentada com base na utilização do caderno identificado como Aninha de Cleide, nome pelo qual a embargante é conhecida em sua cidade. Cumpre repisar que a soma dos valores lançados em cadernos de compras individuais era lançada no caderno amarelo, na rubrica Vereadores, e após a consolidação com as demais rubricas de despesas, anotada para pagamento por meio da conta contrato da Prefeitura. Ou seja, o tribunal analisou a participação, sim, de Ana Fabrícia, porque ela era uma das vereadoras que não só era beneficiária do esquema, como operava o esquema, na medida em que ela recebia a cota e indicava pessoas a serem beneficiadas com esses medicamentos. Omissão na análise precedente. Ana Fabrícia assevera ainda que o acordo foi omisso em relação à aplicação de precedente deste tribunal, o qual ampararia sua tese de que o juiz sentenciante teria firmado o seu convencimento com base em meras presunções decorrentes da confusão que teria feito entre o abuso de poder político e a prática de ato de improbidade. Reputa-se omissa a decisão judicial que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso sob enfoque, o precedente invocado é manifestamente inaplicável. É que, segundo o entendimento nele vertido, não é dado ao juiz reconhecer o abuso de poder político com base apenas em ato atentatório contra os princípios da administração pública, sem a demonstração da motivação eleitoreira. Ocorre que, na espécie, o conúbio entre o ato reputado ímprobo e a disputa eleitoral ficou deveras demonstrado, conforme se pode extrair, inclusive, da análise que se fez do item 5 do capítulo que julgou os embargos de Fernanda Costa Bezerra. Portanto, o tribunal se pronunciou sobre a matéria e afastou o precedente porque reconheceu o viés eleitoral nessa conduta. Omissão quanto à alegação de ausência de poder de influência do ato abusivo. A embargante, ademais, reclama que o relator esclareça qual foi o poder de influência dessas anotações que estavam presentes no caderno junto com outros clientes, inclusive de pequenamento, e qual reflexo trouxe a liberdade do eleitor. Na verdade, aqui a embargante quer que o tribunal diga qual foi a potencialidade desse fato para influir no resultado do pleito. E essa matéria já é por demais afastada do âmbito eleitoral desde a vigência da Lei Complementar 135 no ano de 2010. Portanto, é matéria que sequer precisaria ser analisada, mas que foi analisada por quê? Foi afastado claramente todas as argumentações relativas à potencialidade de conduta. Pré-questionamento de suposta violação dos artigos 73 e 74 da Lei 9.504. A embargante, ela requer que o tribunal expressamente se pronuncie sobre a violação dos artigos 73 e 74. No entanto, há um óbice intransponível a essa análise, é que a condenação não se deu com fundamento no artigo 73 e 74 da Lei das Eleições, e sim com fundamento no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. Ou seja, os dispositivos que a embargante quer ver pré-questionados, eles não fazem parte do dispositivo nem do fundamento do acordo embargado. Portanto, não há vício intelectivo na decisão relativa a esses dispositivos, porque eles sequer fazem parte da decisão embargada. Os embargos de declaração opostos conjuntamente por Jefferson Monique Gonçalves de Lima Melo, Raimundo Fernandes Soares, Mário Augusto Ferreira de Farias Guedes, Acrísio Gomes Júnior, Genário Fernando da Silva Filho e Tarcísio Reinaldo da Silva, e também os embargos opostos em peça separada por Tiago Augusto Fonseca Gomes. Omissão da prova que amparou a fixação dos números relativos aos gastos com aquisição de medicamento. Sob essa argumentação, os embargantes alegam que a convicção do relator acerca do aumento de gastos públicos com medicamentos
foi firmada com base em dados sem respaldo no arcabouço probatório. Eu aqui digo que, na análise dos embargos opostos por Fernanda e Ivanildo, principalmente nos itens 3, 5 e 7 do capítulo deste voto, que analisou aqueles embargos, já foi suficiente demonstrada a elevação dos gastos no período pré-eleitoral e no período eleitoral, e também o viés eleitoral dessa conduta, que, portanto, houve sim enfrentamento da matéria e não há omissão a ser suprida. Item 2 dos embargos destes embargantes: contradição e bis in idem ante a condenação por abuso de poder e conduta vedada. Aqui também os embargantes se equivocam, porque alegam que teria havido condenação pelo mesmo fato, por abuso de poder político e por conduta vedada. O acórdão, assim como a sentença, condenou os investigantes unicamente por abuso de poder político, com fundamento no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. Não há condenação com fundamento em conduta vedada, ou seja, artigo 73 e 74. Há um equívoco dos embargantes quando ventilam essa matéria nos embargos. Então, portanto, não há o que integrar relativamente à conduta vedada. E, para além disso, e aqui a latere, apenas como obter dicto, ainda que o tribunal tivesse também os condenados com fundamento no 73 e 74 pelos mesmos fatos, não é vedado a condenação por conduta vedada e por abuso de poder político com base nos mesmos fatos. Há diversos precedentes, inclusive dessa corte, e eu lembro bem aqui de um caso que foi da minha relatoria, que foi o caso de Jardim do Seridó, em que, pelos mesmos fatos, os investigados foram condenados por abuso de poder, por abuso de uso indevido de meio de comunicação e por conduta vedada, porque a jurisprudência eleitoral assim admite. Mas sequer é o caso dos presentes autos, porque aqui houve apenas condenação com fundamento em abuso de poder político. Portanto, não há matéria a integrar em relação a essa contradição e eventual bis in idem. Embargo de declaração de Milena Saneza de Lima Bulhões. Segundo argumento da embargante, o acordo passou ao largo da análise do argumento de defesa que refuta a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva. Ela afirma que a corte a teria condenado unicamente por ela ser esposa de um candidato nas eleições de 2018, 2016, e por isso teria sido condenada. Não procede a alegação. Primeiramente, importa sempre retomar que o abuso de poder de que trata os autos, bem como as circunstâncias dele inerentes, ficou cabalmente demonstrado. Quanto à participação da hora embargante, definitivamente não foi assentada em responsabilidade objetiva, decorrente do simples fato de esta ser esposa do então candidato ao cargo de vice-prefeito. Ao contrário, foi declinado de forma clara e coerente que a hora embargante contribuiu diretamente para o esquema abusivo, na medida em que se firmou que ela utilizava-se de cota com o seu nome, o nome dela próprio, para beneficiar a campanha do seu cônjuge e da então prefeita e candidata à reeleição. E aqui eu transcrevo trecho do voto que assim analisou. Ou seja, o nome da embargante no caderno e não de seu esposo tinha por fim mascarar o uso espúrio do contrato, dado que esta era, à época, titular da pasta de saúde. Então, não só não há responsabilidade objetiva, como houve o enfrentamento claro da participação da embargante no esquema ilícito. Embargo de declaração de Sueli Gomes Crisanto Reinaldo. A embargante sustenta a existência de vícios no acordo sob dois fundamentos. Omissão quanto à análise do argumento de vedação da responsabilização objetiva. É o mesmo fundamento utilizado por Milena. A embargante Sueli, ela é esposa de um então candidato a vereador e, segundo ela, a condenação se deu unicamente por essa sua condição de esposa de um dos candidatos. No particular, de igual modo, não procede a alegação. Primeiramente, também retomo que o abuso de poder ficou cabalmente demonstrado. E quanto à participação da hora embargante, não foi assentada em responsabilidade objetiva. Na verdade, também foi declinado de forma clara e coerente que a hora embargante contribuiu diretamente para o esquema abusivo, na medida em que se informou que ela utilizava de cota em seu nome para beneficiar a campanha do seu marido. E aqui é importante observar que essa embargante, Sueli, ela operava duas contas no caderno. Em algumas anotações ela botava conta da prefeitura, na outra ela mandava inserir na conta do seu esposo, na sua conta própria. Ou seja, ela não só operava uma conta própria, como uma conta, vamos dizer assim, oficial, mostrando que ela claramente participava do esquema ilícito e que, inclusive, em alguns momentos, diferenciava o que deveria estar numa conta e o que deveria estar na outra. Ou seja, houve participação efetiva da embargante. Não há condenação por responsabilidade objetiva. E a outra
O outro vício apontado por Sueli é a contradição entre as assertivas consistentes na licitude das contas usadas pela embargante. Sueli acrescenta que teria havido contradição no julgado, na medida em que o tribunal a condenou pelo propagado abuso de poder, mesmo tendo reconhecido que a caderneta por ela utilizada se referia à conta decorrente de crédito pessoal regular. Não há contradição. A embargante enviava ordens para aquisição em 2 tipos de contas, a da prefeitura, na condição de secretária, e a referente à cota ilícita do seu marido. Por óbvio, ambas as contas eram pagas com recursos públicos para fazer frente ao contrato do ente municipal com a farmácia. Em abono a isso, além de fazer referência ao voto, colaciando o seguinte trecho da emenda do acordo embargado. E está aqui o trecho no voto disponibilizado para Vossa Excelência. De modo que, como de intuitiva percepção, o reconhecimento da participação da embargante no ato abusivo se deu com base no uso de cota para aquisição de medicamento de forma irregular e não pelo correto uso da conta-contrato. É tanto que o acordo fez claramente essa distinção. Havia ordens assinadas por ela que, pelo menos aparentemente, se dirigia à atividade normal da prefeitura. Essas aí foram tidas como gastos lícitos. E havia as ordens assinadas por ela que se dirigiam à cota do seu marido para uso eleitoral. E essas foram apontadas como ilícitas. Conclusão. Como se observa, não há no acordo quaisquer vícios intelectivos, razão pela qual a rejeição de todos os declaratórios é medida de rigor. Com efeito, resta claro que, por ocasião do julgamento dos recursos eleitorais, em 27 de novembro do ano passado, este tribunal valorou todas as circunstâncias fático-probatórias, colhidas preliminarmente decorrentes de regular gestão do processo, e com base nas mais importantes para o deslinde da questão, de forma devidamente fundamentada, por unanimidade de votos, reconheceu a prática do abuso de poder político com viés econômico, de modo a reformar apenas parcialmente a sentença ACO para condenar todos os ora embargantes às sanções correspondentes. Em tal quadro, de certo, tem se revelado o caráter meramente inconformista dos declaratórios, veiculados com o nítido objetivo de promover uma revaloração da prova e ou a rediscussão da causa, o que constitui providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios de índole integrativa por excelência. Nessa senda, ademais, impende registrar que a presente decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, consoante preconiza a diretriz exegética indeclinável que emana do parágrafo 3º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento de todos os embargos de declaração. E é como voto, senhor presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, também em consonância com o Ministério Público Eleitoral, eu voto pelo desprovimento de todos os embargos de declaração. Perfeito, doutor Francisco Glauber. Também, senhor presidente, a questão já tinha sido suficientemente debatida por ocasião do julgamento originário, que foi extensamente relatado, votado e discutido, de forma que não me parece que haveria nada para ainda ultrapassar ou alegar algum vício. Mas o doutor Vladimir bem demonstrou que isso, de fato, não aconteceu e acompanho o voto, parabenizando pela consistência. Doutor André Pereira. Senhor presidente, do mesmo modo, inclusive eu tenho que ressaltar que eu fui divergente em parte, né, mas não tem esses... Foi divergente só no recurso do Ministério Público. Mas a matéria foi amplamente debatida, não há nenhuma dúvida, e acompanho o relator. Doutor Geraldo Mota. Excelência, acompanho o relator, seja no aspecto em que se pede a concessão de efeito suspensivo, seja no tocante ao mérito dos próprios embargos declaratórios, que na verdade são matérias que devem ser discutidas na via recursal própria. Acompanho o excelente voto, relator. Doutora Adriana. Eu também, senhor presidente, sem muitos acréscimos, eu acompanho o relator. Eu me lembro perfeitamente dos fundamentos e assim da extensão do voto e dos fundamentos que foram utilizados na época do julgamento. E, de fato, me parece que o que há nos embargos é só um claro inconformismo dos embargantes com aquilo que foi decidido em desfavor deles. Então, sem nenhum acréscimo, eu acompanho integralmente o relator. E neste eu tenho que votar também. E eu me recordo que em 2 momentos o voto bastante extenso do doutor Vladimir naquela oportunidade, processo bastante debatido aqui na corte, eu divergi em 2 oportunidades, na preliminar e também na questão do momento já da execução.
mas como é destacado no julgamento dos primeiros embargos aqui por Dr. Francisco Glauber, não há nesta oportunidade nenhuma obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida. Com relação, inclusive, ao segundo ponto, que seria o momento da execução, agora, com o julgamento dos embargos, estaria encerrada eventual divergência, de modo que eu acompanho integralmente o voto do relator e proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos nos termos do voto do relator. Não temos nenhum outro processo em mesa apto a julgamento, não é isso? Hein? Não, estou indo na parte judicial, não mais. E aí, então, agradecendo a presença da doutora Adriana. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigado e seja sempre bem-vindo. Chamamos aqui novamente para tomar assento o doutor Luiz Gustavo. E na parte administrativa, nós temos 3 questões a tratar. A primeira delas é que, no período de recesso, a juíza eleitoral titular lá da 16ª Zona Eleitoral, a doutora Gisele, ela fez um pedido para que pudesse usufruir 10 dias de férias e justificou que tinha o esposo, que também é magistrado, filhos menores, toda uma programação realizada previamente, e que com a marcação da eleição suplementar para o dia 2 de fevereiro, 2 ou 3 de fevereiro, 3 de fevereiro, eu estaria possivelmente comprometido isso aí. E de referendo aqui da Corte, eu deferi o pedido e doutora Vanessa Lisandra Fernandes Nogueira exerceu a jurisdição em substituição na 16ª Zona Eleitoral no período de 7 a 16 de janeiro, de modo que eu trago aqui à Corte para deliberar a respeito dessa portaria. Desembargador Gilson Barbosa. Aprovo, acompanhando o voto do excelente. Doutor Francisco Glauber, doutor André Pereira. De acordo. Doutor Geraldo Mota. De acordo. Doutor Luiz Gustavo. Acompanho. Doutor Vladimir Capistrano. Também, senhor presidente. Referendo ad vossa mesa. E transcorreu tudo normal. Nesse período dos 10 dias aí, a doutora Vanessa deu conta do recado. Agora sim, aí no PJE são 2 resoluções que tratam também das eleições suplementares, a do município de Pacifica e a outra do município de Santa Cruz, e dispõe sobre a instalação de pontos de transmissão descentralizada de boletins de urnas nas eleições suplementares. A primeira delas, no município de Pacifica, está aí disponibilizada e eu peço o opinamento ministerial. Favorável às 2 resoluções. Então, acho que podemos votar em conjunto, né? As duas. Pode. Do desembargador Gilson, como voto. Doutor Francisco Glauber, doutor André. De acordo. Doutor Geraldo. De acordo, excelente. Doutor Luiz Gustavo. Acompanho, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho, senhor presidente. Então, aprovadas as 2 resoluções e não há nada mais a tratar. Às 15h11, eu declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez agradecendo a todos. E desembargador Gilson, até amanhã, né? 8 horas. Assunto bem diverso, mas com a sua similar. Ficou alguma coisa fora? Não, foi tudo direitinho. Por esse aqui. Prestação de contas. De fato, Certo. registrado. Beleza.